Hola mi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos a Estudar Espanhol. Eu admito que quando eu comecei principalmente a escrever em espanhol, eu tinha muita dúvida em saber se uma palavra em espanhol tem ou não acento. Você vai entender o que é, obviamente, o acento, quais são as regras, quais palavras são acentuadas e por quê. É claro, eu vou dar exemplos práticos e dicas para você não errar mais quando for compor aí, escrever o seu texto em espanhol. Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Se te ajudar, deixa aquele seu gostei, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que vamos a ter acá em Vamos a Estudar Espanhol. Então, vamos a começar. Primeiro, vamos entender o básico, né? O que é o acento? Afinal, o acento na língua espanhola, ele pode ser tanto fonético, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, ou ortográfico. Esse acento se chama tilde em espanhol e é o mesmo traço que a gente também usa na nossa língua portuguesa, mas a função dele é bem mais restrita. E por que exatamente dessa restrição e como exatamente ela se difere do português? Afinal, na língua portuguesa a gente usa o acento para indicar a abertura de vogal, o, a, tonicidade, diferenciação de palavras. Afinal, a acentuação no espanhol, como eu falei, tem aí uma diferenciação do português e a gente precisa entender essas regras. Afinal, no espanhol, as palavras são classificadas em 3 grupos principais, de acordo com a posição da sílaba tônica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos com um exemplo prático para vocês de fato compreenderem. Palavras agudas em espanhol, a sílaba tônica é a última. Leva de fato acento se ela é terminada com N, S ou vogal. Por exemplo, café termina com vogal, então ela leva acento. Canción termina com N, então ela leva acento ali no O. Doutor não tem acento. Terminar com R, não caia nesse falso erro de achar que tem, mas não terá, porque termina com R. Assim como palavras graves ou dienas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima e levam acento se não terminadas em N, S ou vogal. Lápis termina com Z, então leva acento no A. Arbol tem acento porque termina com L, então leva. Mesa termina em vogal, então não leva acento. Assim como a palavra classe. O que você acha? Tem acento? Classe? Não, pois termina em vogal, então também não leva acento. Outra regra é as palavras esdrúxulas. A sílaba tônica é a antepenúltima, sempre vai levar acento. Pájaro leva acento no A. Rápido leva acento no A. Música leva acento no U. E teléfono leva acento no E. Para simplificar, eu vou deixar aqui para vocês uma tabela para vocês printarem a tela, te ajudar a você perceber e ter aí sempre em mãos, quando você tiver aquela dúvida da regrinha de questão de acentuação. Essa tabela eu espero que ajude vocês a perceber quando tem ou não acento e onde colocar esse acento. A gente sempre tende a associar o espanhol com o português, inclusive eu fiz um vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards, falando o espanhol não é o português, então vocês precisam também ter aí um certo cuidado. Às vezes o português acentua e o espanhol não. Exemplo, difícil é igual para ambos, tanto para a língua portuguesa na acentuação quanto na língua espanhola. Lógico tem em espanhol e tem no português e é igual a regra de acentuação. Mas televisión em espanhol tem um acento no O e no português a gente fala televisão com um acento em um lugar diferente, com outro tipo de acentuação. Então, prestem atenção nisso. Uma dica extra que eu quero dar para vocês são palavras monossilábicas, se elas têm ou não acento. No espanhol, gente, palavras monossilábicas não levam acento, tá? Fue, dio, são palavras que não contêm acento, são monossilábicas. Mas, como toda regra, há uma exceção para diferenciar palavras com o mesmo som. O espanhol tem essa regra e isso se chama acento diacrítico. Exemplo, você provavelmente já escutou tu, que é com acento, e tu sem acento no espanhol. Por quê? O tu com acento significa você. E se eu vou falar que algo é de alguém, eu vou usar o tu sem acento. Agora, se eu quero afirmar uma coisa, eu digo sim em espanhol com acento. E sim sem acento, que quer dizer se. A mesma coisa acontece com el, com o acento, que significa ele, e o sem acento, que significa o, que é ele.
Então, a gente precisa aí ter em mente que no espanhol tem aí regras, que há exceção, e como toda exceção, a gente precisa ali aprender. Agora você já sabe quando utilizar o acento no espanhol e quando não utilizar. Deixa aqui nos comentários quais dessas regrinhas você achou mais difícil ou mais fácil, ou você já sabia, já conhecia, não conhecia. E obviamente que se você gostou, curta, compartilhe com outros estudantes que também estão aprendendo o espanhol. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Vamos a Estudar Espanhol para não perder os próximos conteúdos ter por aqui para vocês, para ajudar você nos seus estudos da língua espanhola. Nos vemos no próximo vídeo. Besitos e hasta luego e sigue estudiando. Tchau!